Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai começar a ver máximos e mínimos locais para funções de duas variáveis. Então, todas aquelas situações em que vocês viram máximos e mínimos lá em cálculo 1, a gente tem situações correspondentes aqui para funções de duas variáveis, por exemplo, situações em que a gente quer encontrar o maior lucro possível para uma empresa, ou o menor lucro possível, o menor custo possível que uma empresa pode ter, né, numa determinada situação. E a gente vai começar a estudar agora como resolver esse tipo de problema, começando pela definição de extremo local, máximo local e mínimo local. Então, aqui, o que a gente tem na definição 3.3.1? Se a gente tem uma função de duas variáveis e aqui um ponto interior ao domínio dessa função, a gente diz que esse ponto é um extremo local da função se existe um disco aberto do plano, tal que. Então, o que a gente tem aqui na primeira situação? A gente tem que a f, no nosso ponto em questão, é maior ou igual que o valor da f em todos os pontos desse disco. É o que a gente tem aproximadamente aqui nessa situação, né? A gente tem algum ponto aqui nessa região que ele não é o maior valor de todos dessa função, certo? Porque tem aqui alguns valores vermelhinhos, né, aqui no canto, que tem valor mais alto ainda. Mas aqui, se a gente abrir uma bolinha, um discozinho em torno de um certo ponto aqui nessa região, esse pontinho preto tem maior valor de todos dentre aqueles que estão dentro desse disquinho. E a mesma coisa aqui é o que a gente vai observar no item 2, né? O valor da f no ponto que a gente está marcando, no ponto preto, é menor ou igual que o valor em todos os outros pontos desse disco. Então a gente consegue considerar um disco aqui centrado num ponto, em que esse ponto tem o menor valor de todos aqueles dentro desse disco. Novamente, aqui a gente tem no canto, né, valores que são menores ainda, mas considerando apenas esse círculozinho aqui pontilhado, a gente tem o menor valor de todos em algum ponto ali dentro. Então, esses dois pontos eles vão ser extremos locais. Esse aqui em cima vai ser dito um mínimo local e esse aqui embaixo um máximo local. Então, a ideia é que a gente está dizendo que é um máximo local, porque esse ponto é o maior valor de todos apenas dentro desse tal disquinho que a gente desenhou. Não é o maior valor de todos na função, né? Mas considerando apenas um disquinho, apenas ali naquele local a gente tem um ponto de máximo. Por isso que a gente está dizendo que ele é um máximo local. Então é uma situação bem parecida com o que a gente vê em cálculo 1, por exemplo, nessa figura aqui que a gente colocou, né, no quadro, a gente tem que esse ponto A ele é o máximo local. Não é o maior valor de todos da função, porque aqui a gente tem valores maiores ainda. Mas em torno desse ponto A, considerando só ali uma vizinhança desse ponto A, a gente tem o maior valor de todos. E aqui é a mesma coisa para o ponto B. Não é o mínimo global, né? Tem valores menores ainda para cá, mas aqui, considerando uma vizinhança, a gente diz que esse ponto B ele é o mínimo local. E esses pontos de máximo e mínimo local, em geral, ocorrem em pontos onde a reta tangente ao gráfico é horizontal, ou seja, pontos onde a derivada é zero. Por isso que a gente sempre procura pelos pontos onde a derivada é zero, lá em cálculo 1, quando a gente está procurando por máximos e mínimos locais. Mas aqui em cima a gente vê o caso da função módulo de x, em que um mínimo local pode ocorrer também, um extremo local também pode ocorrer num ponto onde a derivada não existe, que é o ponto onde esse gráfico tem esse bico. Mas são nesses pontos onde os extremos locais ocorrem, pontos onde a derivada é zero ou pontos onde a derivada não existe, lá em cálculo 1. E aqui em cálculo 2, a gente vai seguir um raciocínio bem parecido. Então, do mesmo jeito que a gente procura por pontos que têm reta tangente horizontal, lá em cálculo 1, a gente vai procurar também por pontos que têm as duas retas tangentes horizontais, na direção do x e do y. Ou, de maneira equivalente, a gente vai procurar por pontos que têm um plano tangente horizontal na hora de buscar por máximos e mínimos locais de funções de duas variáveis. É o que a gente vê nesse teorema 3.3.1. Então, se a gente tem uma função de duas variáveis e um ponto interior ao domínio dessa função, se esse ponto é um extremo local e as derivadas parciais de primeira ordem existem nesse ponto, então as duas derivadas parciais em relação a x e em relação a y são zero. Ou seja, se a gente tem um extremo local aqui nesse ponto, e nesse ponto as derivadas parciais de primeira ordem existem, então o que o teorema afirma é que as duas derivadas parciais são iguais a zero nesse ponto. Ou seja, a gente tem reta tangente horizontal na direção do x e do y, ou seja,
a gente tem um plano tangente horizontal ao gráfico da função nesse ponto de mínimo local. E a mesma coisa aqui. Se nesse extremo local as derivadas parciais de primeira ordem existem, então as derivadas parciais são nulas nesse ponto. Ou seja, a gente tem plano tangente horizontal. Mas aqui vale a pena ressaltar que nem todo ponto que tem derivada zero, aqui em cálculo 2, nem todo ponto que tem derivadas parciais iguais a zero, as duas, vai ser um ponto de máximo ou mínimo local. E aí vamos relembrar isso porque acontece a mesma coisa em cálculo 1. Vamos pensar aqui nessa função x à quinta sobre 5 menos x ao cubo sobre 3. É uma função de cálculo 1 mesmo, tá? De uma variável só. Então, se quiserem, dê um pause no vídeo e respondam a seguinte pergunta. Quantos pontos dessa função tem derivada zero? Né? Então, deem um pause no vídeo e tentem resolver essa equação. Derivada de f é igual a zero. Vejam quais são as soluções, quantas são. Então, pausem o vídeo. E a gente já vai voltar dando a resposta. E aqui a resposta é 3 pontos. Né? Então, fazendo essa derivada e fatorando x ao quadrado, então ou x ao quadrado é zero, ou esse parênteses é zero, e a gente encontra 3 pontos que anulam a derivada dessa função. E aqui está o gráfico dessa função. E os 3 pontos que a gente encontrou, os pontos correspondentes do gráfico, estão aqui marcados em azul. E agora a pergunta é, quantos extremos locais a gente tem nessa figura? Quantos máximos locais a gente tem? Quantos mínimos locais a gente tem? Se quiserem, dê um pause no vídeo para pensar um pouco. E a gente já vai voltar dando a resposta. E a resposta é essa aqui. Esse ponto é o máximo local. Esse ponto é o mínimo local. E o x é igual a zero, que é um ponto que anula a derivada, vocês podem ver, né, que x é igual a zero, faz com que a derivada seja zero. Esse ponto x é igual a zero não é extremo local, ele não é nem máximo local, nem mínimo local, a gente consegue ver pelo gráfico. Ou seja, existem pontos que têm derivada zero que não são extremos locais. E a mesma coisa vai acontecer em cálculo 2. Existem pontos que anulam as duas derivadas da função, as duas derivadas parciais, mas não vão ser extremos locais. Mas por que esses pontos são importantes? Os pontos que anulam a derivada? Porque os extremos locais vão estar dentro desta lista de pontos. Mesmo que nem todos eles sejam, de fato, extremos locais, todos os extremos locais vão sair daqui da lista desses 3 pontos, né? Ou seja, eles são os candidatos a extremos locais. Então, no caso dessa função f, que não tem problema nenhum de diferenciabilidade, né? A derivada existe em todo ponto, os candidatos são esses que têm derivada zero. Mas, de modo mais geral, os candidatos vão ser aqueles que têm derivada zero ou aqueles onde alguma derivada parcial não existe. No caso aqui de cálculo 1, um ponto onde a derivada não existe, porque isso foge do enunciado do teorema. O teorema ele só afirma alguma coisa quando as derivadas parciais de primeira ordem, ou lá em cálculo 1, quando a primeira derivada existe. Se ela não existe, a gente não sabe nada. Então, por via das dúvidas, a gente vai pegar também todos os pontos onde a derivada não existe e vai incluir nessa lista de candidatos a extremos locais. Então, no caso de cálculo 1, onde a derivada não existe. No caso de cálculo 2, onde uma das derivadas parciais não existe. E essa lista de candidatos a extremos locais é o que a gente vai chamar de pontos críticos. Então, aqui, se a gente tem uma função de duas variáveis, a gente vai dizer que um ponto interior ao domínio é ponto crítico dessa função, se alguma dessas derivadas parciais não existe, ou se ambas as derivadas parciais são iguais a zero. Foi exatamente o que a gente viu agora há pouco na videoaula. Se as duas derivadas parciais são zero, né, a gente está com esse ponto que é um candidato a extremo local, por conta do teorema anterior. E se no item 1, alguma das derivadas parciais de primeira ordem não existe, então isso foge do enunciado do teorema anterior, a gente não consegue afirmar nada pelo que a gente viu até agora. Então, na dúvida, a gente inclui lá na lista de pontos que pode ser um extremo local. E aqui uma observação importante, que em um ponto onde as duas derivadas parciais são zero, nesse ponto a gente tem que o vetor gradiente é nulo, certo? Pela definição de vetor gradiente. Então é uma maneira interessante de enxergar esse ponto crítico, né? No caso do item 2, é um ponto onde o vetor gradiente é nulo. Então vejam nas notas de aula os exemplos que a gente tem, onde a gente determina os pontos críticos de uma função. A gente vai normalmente se concentrar em funções que têm derivadas parciais, né, que elas existem, são contínuas, mas dê uma olhada lá nas notas de aula como que a gente faz para encontrar
esses pontos críticos. E na videoaula seguinte, vocês vão ver como que a gente determina se um ponto crítico é extremo local ou não, como nessa figura, né? Se a gente encontra 3 pontos críticos. Como que a gente faz para saber se o ponto é máximo local, mínimo local ou nenhum dos dois? Então, na próxima videoaula, com o teste da segunda derivada, a gente vai ver isso.